Uma das perguntas mais frequentes que recebo aqui nas minhas redes sociais é: como iniciar um relacionamento com Deus? Será que é preciso esperar que um raio caia ou devotar-se às obras sociais de caridade em diferentes religiões ou tornar-se uma pessoa melhor para assim manter um relacionamento com Deus? Nada disso. A Bíblia nos explica como nós podemos conhecer Deus e aqui eu vou explicar para vocês com 4 princípios como iniciar essa relação com Ele, agora mesmo. O primeiro princípio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aqui nós vamos falar sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai nos lembrar o evangelista São João no capítulo 3, versículo 16. Depois, conhecendo o plano de Deus, onde o próprio Cristo vai afirmar: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, uma vida completa e com propósito, também vai nos dizer São João no capítulo 10, versículo 10. Por que a maioria das pessoas, então, não estão experimentando essa vida em abundância? Aí, eu vou te apresentar o segundo princípio. O homem é pecador e está separado de Deus e por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua própria vida. O homem, ele é pecador. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da nossa desobediência e rebeldia, nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho. E assim, o nosso relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, também é evidenciado na Bíblia, naquilo que nós chamamos de pecado, que o próprio Deus chama de pecado. O homem, portanto, está separado, porque o salário do pecado é a morte. Essa morte é a separação espiritual com Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Deus é santo e nós, homens, somos pecadores. Um grande abismo para nós, e isso nos separa. Nós, na nossa humanidade, estamos continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos nossos próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofias, ideologias, etc. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação, que é esse terceiro princípio. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, eu e você podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Ele morreu em nosso lugar. Nós estamos em tempo propício meditando sobre isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Só que ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. Carta de São Paulo aos Coríntios. Ele é o único caminho, respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis. Por isso, nós vamos para o 4º princípio. Nós precisamos receber a Jesus Cristo como esse Senhor e Salvador por meio de um convite tantas vezes pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Nós precisamos receber e acolher a Jesus Cristo. Olha só o que vai dizer o Evangelho de São João. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus, filhos pelo Filho. Assim recebemos a Cristo pela fé. Carta aos Efésios, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. E ele mesmo afirma: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse capítulo 3. Mas, Marcos, o que implica receber a Cristo? Implica em arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é o suficiente. É necessário, de coração contrito, receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal.
reconcilie-se com Cristo. É um tempo favorável, busca a confissão, busca o sacerdote, olha para o exemplo da vida dos santos. Eles seguiram esses passos simples e assim estabeleceram uma relação pessoal e íntima com Deus. O que eu desejo para você? Um coração aberto para que quando Deus bater a sua porta, você permita que Ele entre e assim Ele possa sentar à mesa e ceiar contigo. Isso é intimidade com Deus. Deus te abençoe. Paz e